Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Melhorou. No meio da semana, nós, na reunião de casa, o senhor falou assim de uma maneira bem forte conosco a respeito do coração, né? E de quarta-feira para cá, eu vim considerando, né, essa palavra, coração puro, consciência boa, né? E o tema daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 5, vamos dar uma olhada ali. Paulo admoestando Timóteo, aqui no verso 5, e ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Quão importante, irmãos, é buscarmos um coração puro, né? um coração absoluto pelo Senhor, uma boa consciência, né? Essa palavra coração, ela aparece pela primeira vez na Bíblia lá em Gênesis capítulo 6. Vamos ver ali. Gênesis capítulo 6. Quando o Senhor, nosso Deus, ele diz ali que se arrependeu de criar o homem. Gênesis 6, verso 5. Nos é dito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Aqui, ó, o coração do homem, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Aqui aparece tanto o coração do homem quanto o coração de Deus. Vocês sabem quantas vezes aparece essa palavra coração no Antigo Testamento? 850 vezes. E no Novo Testamento ela aparece em 159 vezes. Não é pouca coisa, não é? E dessas 159 vezes, 91 vezes aparece nos escritos de Paulo. Isso considerando que ele tenha sido o autor de Hebreus, porque em Hebreus aparece 10 vezes a palavra coração. Então a gente precisa dar a devida importância, né? E nós sempre oramos, né, pedindo para o Senhor um coração, né, um coração puro, um coração igual ao dele. E as nossas orações têm muito como base, né, a questão do coração. O coração é tudo, o coração é o nosso ser, é a nossa personalidade, é a nossa pessoa, não é isso? Mas a princípio a gente precisa conhecer o coração. Como que o coração funciona? Como que o nosso coração funciona? O nosso coração, ele contém a alma, mente, vontade e emoção, e uma parte do espírito que é a consciência. Então são 4 partes, certo? Mente, vontade e emoção, a alma, mais uma parte do espírito que é a consciência. Vamos ler alguns versículos para a gente ficar mais claro. Questão da mente, por exemplo. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, um verso muito conhecido por todos nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem pensa? Quem em nós pensa? Nossa, quem é o ser pensante? É a mente, não é isso? Os pensamentos. Então, denota claramente aqui que a mente tem mente. O espírito, o coração tem mente. O coração tem uma mente pensante, não é isso? E não tem só mente, ele tem também uma vontade, porque é dito que é
pensamentos e propósitos. O que é propósito? Propósito é uma vontade, é um desejo. Aí eu tenho um propósito. Tenho um propósito na reunião, uma vontade. Né? Então, só esse versículo de Hebreus já denota no coração mente e vontade. Em Romanos 10, no verso 1, Paulo diz a lei, porque a boa vontade do meu coração é que eles fossem salvos, não é isso? Então, Paulo tinha uma boa vontade, uma vontade no coração, ele fala. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver isso aí, vamos testificar na palavra, tá? Romanos, capítulo 10. No versículo 1, 10, Romanos 10, 1, irmãos, a boa vontade do meu coração. Olha só que interessante, né? Preciso explicar um pouco mais? Acho que não, né? E a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então tá aí, coração tem vontade. E emoção, então? Nossa, emoção nos Salmos, Provérbios, praticamente toda a Bíblia, né, mostra para nós que nós temos um coração de emoção, uma emoção no nosso coração. E vários versículos, vamos citar o próprio Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, um pouquinho para trás, no verso 2, 9, 2, Paulo falando, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha só. Tristeza, dor no coração, é um sentimento, né? Então, o coração tem emoção. Mente, vontade e emoção. E ele é formado também por uma parte do espírito, que é a consciência. No nosso espírito humano é formado de 3 partes, não é isso? Consciência, comunhão e intuição. Esse é o nosso espírito humano, que foi regenerado quando nós cremos no Senhor, certo? Está funcionando aí a todo vapor agora, certo? Graças ao Senhor. Então, veja, a consciência é uma parte do coração. O coração é formado, então, de 4 partes, né? Vamos dar uma linha. A consciência. O que é a consciência? A consciência é a faculdade que tem a função de discernir bem e o mal. E ela também tem a função de nos acusar, nos aprovar ou reprovar. Essa é a função da consciência. E quão importante é essa função, né? E é interessante que o Senhor, mesmo quando o pecado entrou em Adão, ele entrou e passou por todos os homens, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o Senhor conservou no ímpio, no incrédulo, a consciência e a intuição. Interessante isso, né? Dá uma olhadinha ali em Romanos, mais uma vez em Romanos, voltando um pouco onde nós estávamos. Romanos 2, a partir do versículo 14, nos é dito assim: quando, pois, os gentios, aqui, os incrédulos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, está vendo? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui mostra claramente que os gentios, os incrédulos têm consciência e intuição. O que eles não têm, que nós temos, louvado seja o nome do Senhor, é comunhão. Comunhão. Então veja, como é maravilhoso e importante a questão da comunhão. Então, irmãos, tem um verso em Jeremias capítulo 17, muito conhecido por nós, vamos dar uma olhadinha ali.
Jeremias, capítulo 17. Coração enganoso e desesperadamente corrupto. 17, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quão importante, quão maravilhosa essa palavra, né, irmãos? O Senhor promete aqui que Ele vai dar para nós, segundo o fruto das nossas ações, Ele vai nos dar um coração adequado. Agora, as nossas ações, como elas têm acontecido? Porque, como o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, as nossas ações também podem não ser lá muito boas, né? E o Senhor vai pesar a questão dessas ações. Lembra daquela passagem de Mateus 21, que o Senhor, quando Ele estava indo para Jerusalém com os seus discípulos, Ele deparou com uma figueira e Ele estava com fome e procurou frutos na figueira, mas a figueira só tinha folhas, não tinha fruto. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Então, a questão aqui, irmãos, é a questão das nossas obras, né? Será que as nossas obras têm glorificado o Senhor? Têm sido aprovadas pelo Senhor? Ou será que a gente vive só de aparência? Porque a figueira tinha uma aparência muito bonita, né? Mas não tinha fruto. E o Senhor amaldiçoou a figueira. Então, como nós precisamos ter cuidado, né, com relação às obras, né? Porque é segundo as nossas obras que o Senhor vai nos julgar. Tá? Então, vamos prosseguir aqui com alguns versículos. Vamos ver Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Aqui, nessa porção da palavra, o Senhor, Ele fala do nosso coração. A partir do verso 15, os escribas, os fariseus estavam lá preocupados porque os discípulos não comiam, não lavavam as mãos antes de comer, né, de se alimentar. E aí o Senhor, depois de ter falado uma parábola, né, Ele explica essa questão. Lá no versículo 15, né, Marcos 7,15, ele começa ali: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou então em casa, os discípulos interrogaram ele e pediram para ele explicar a parábola, né? Então ele disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração. Olha aqui a questão do coração. Mas no ventre, e sai por lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração, olha só, dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, contaminam o coração. Sério isso, né, irmãos? Então veja, quando o Senhor nos salvou, quando agora nova criaturas que somos, quando Ele nos salvou,
ele começa por meio do Espírito Santo a trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa pessoa, né? E o intuito do Senhor é ganhar o nosso coração, porque se Ele ganha o nosso coração, Ele ganha todo o nosso ser. Não é isso? E por meio do Espírito Santo, então, o Senhor está formando um caráter igual dele, certo? Porque, veja bem, como o coração ele é composto de mente, vontade, emoção e uma parte da consciência, Ele quer colocar em nós um coração igual dele, um coração, uma mente perfeita, uma mente santa, né? Uma vontade perfeita e uma consciência perfeita. Sempre, sem acusação. Porque a nossa consciência, não só o diabo nos acusa, mas a nossa consciência nos acusa também. Nós temos dois acusadores nesse universo: o diabo e a nossa própria consciência. Então, qual é o segredo para manter uma consciência pura, uma consciência reta, que agrade o Senhor? O segredo é o sangue, irmãos. O sangue precioso. Sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, vamos dar uma olhada ali. Capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 9, nos é dito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, veja como nós ainda estamos sujeitos a pecar, como nós ainda somos pecadores. Quando a gente comete um deslize, comete um pecado, Satanás ele aproveita, ele fica ali de olho, ele fica ali, ó, só sondando. Tá? Quando acontece um deslize, um pecado, primeira coisa que ele faz, ele vai lá ao nosso pai e fala: tá vendo? Olha lá o seu filho, olha que feio, olha o que ele está fazendo ali. Mas, irmãos, nós temos o sangue precioso do Senhor. Continuando aqui essa porção de Apocalipse 12, olha. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia pelo sangue. Então, como nós temos uma consciência funcionando plenamente, né? Assim que a gente comete uma falha, que a gente comete um pecado, imediatamente ela nos acusa. E nos dá a saída, a oportunidade de confessar os nossos pecados e aplicar o sangue. E aí a gente prossegue, irmãos. Porque o sangue do Senhor tem esse poder de purificar as nossas consciências de obras mortas. Vamos ver lá em Hebreus? Vamos ver em Hebreus, que prova ali nesse versículo de Hebreus 10, 22, que o nosso coração tem consciência. Vamos ver lá. Hebreus capítulo 10, o versículo 19, começa assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, olha aqui o sangue, olha o sangue aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o seu corpo que foi partido por nós na cruz, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora preste atenção. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Está vendo? A consciência faz parte do coração. E lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Então, essa porção da palavra denota que o nosso coração tem consciência, e agora a nossa consciência, pelo fato de nós termos sido regenerados, a consciência faz parte do espírito humano, o espírito humano está funcionando, e nós podemos ter comunhão com Deus. Os incrédulos podem ter consciência e têm intuição,
Mas nós, além de consciência e intuição, nós temos a comunhão, irmãos. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Por isso que nós temos que valorizar a comunhão, valorizar as reuniões, como é dito aqui, continuando essa porção de Hebreus, né? Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais vede que o dia se aproxima. Quão importante estarmos reunidos, irmãos. Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui é tremendo. A gente tem que valorizar, né? Se esforçar para estar sempre presente nas reuniões, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Senhor. Então, prosseguindo aqui, em João 8, capítulo 9, a gente percebe aqui que a comunhão também nos acusa, só que com um detalhe, né? Nos dando sempre a saída, o sangue precioso. João, capítulo 8, o versículo 9. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera, né? Quando o Senhor pergunta para ela: mulher, ninguém te acusou? Cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Eu também não te condeno, mas não peques mais. Então, a nossa consciência, olha, no capítulo 8 de João, a partir do verso 9, aqueles que queriam apedrejar a mulher, eles foram expostos, né? Porque o Senhor falou, olha, aquele que não tem pedra, que seja o que atire a primeira pedra, né? E o versículo 9 diz assim: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, né? Porque os mais velhos têm mais pecado, né? Não é isso? E a mulher ficou ali no meio, o Senhor perdoou, encorajou e ela realmente não voltou a pecar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ler assim alguns versículos na Bíblia, são muitos, né? A gente não tem tempo para compartilhar tudo, mas versículos que nos mostram o quão importante é você desejar uma boa consciência. Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. E aqui envolvendo a pessoa de Paulo. Paulo tinha esse desejo, né, de ter uma consciência pura. Em Atos 23, ele dando um testemunho, né, perante o Sinédrio lá, ele fala: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Boa consciência. Atos 24, um pouquinho mais para frente aí. Atos 24, versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha só, é necessário ter um esforço, né, irmãos? É necessário nos esforçar. Lógico, o suporte do Espírito Santo. Mas quão importante é nós termos uma consciência pura. Porque o que pode acontecer, e tem acontecido, infelizmente, no meio da cristandade, muitos com uma consciência cauterizada. E isso pode acontecer com todos nós, irmãos. Isso pode acontecer com todos nós, é um alerta, né? Vamos ver 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Nos é dito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras
e que tem cauterizada a própria consciência. Quão importante é isso, irmão. Como nós precisamos buscar o Senhor, comunhão com o Senhor, se alimentar da palavra, viver a vida cristã normal, que é uma vida de reuniões, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor por meio da palavra, para que a gente não incorra nesse problema que está acontecendo hoje no meio do cristianismo, a apostasia, abandono da fé. Tem muitos que estão ficando pela beira do caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que isso jamais venha acontecer com cada um de nós. Né? Então, irmãos, prosseguindo aqui, olha, guardar o coração. A gente ora bastante, né, a respeito, né? Senhor, guarda o meu coração, né? Que eu não seja enganado, Senhor, que eu não seja enganado, que eu não seja iludido. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tudo se deve. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse verso é lindo, né? Maravilhoso, né? Salmos 119. Salmo 119. O versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um coração crente, irmãos, um coração crente. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Crer no coração. Quantas vezes a gente ora, né? Pedindo para o Senhor, Senhor, me dá um coração crente. Um coração crente. Romanos 10, Romanos 9, verso 10. Perdão. Romanos 10, verso 9 e 10. Romanos 10. No verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, são versículos, né, que nos ensinam até a pregar o Evangelho, né? Não é verdade? Só que é necessário, para que a gente receba o Senhor, é necessário que a gente venha a crer no coração. Vocês estão vendo como é importante o coração, irmãos?
como é importante é o coração. Existem 3 aspectos básicos que minam o nosso crescimento espiritual. Coração dividido, pecados habituais e relacionamentos inadequados. Jovens, essa palavra é para vocês. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor se colocou como mediador entre nós e todos os nossos relacionamentos. A palavra é muito clara, né? Que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo? Que comunhão entre Cristo e o maligno? Né? Então, principalmente os jovens estão aí estudando, faculdade, enfim. Escolham as suas amizades. Vejam bem com quem vocês estão andando. Tem um provérbio muito antigo, né? Que é muito sábio, né? Diga-me com quem és, com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Questão das amizades. Né? E a questão do coração dividido, então, que mina o nosso crescimento espiritual, aquela questão, né? Eu quero Cristo, mas mais alguma coisa. Cristo não é o suficiente. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Como que nós temos lidado com as coisas do mundo, né? Porque nós não somos mais esse mundo. A gente precisa viver essa realidade por fé. Nós não somos mais o mundo. O Senhor orou lá em João 17. Eles não são do mundo como eu também não sou. Né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente tenha, sabe, esse desejo, né? De um coração por um coração não dividido. Que o nosso coração venha a ser absoluto por Ele. Que ele venha a ter primazia nos nossos corações. Não é isso? E aqui, a questão a necessidade, irmãos, de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Né? E Paulo fala lá em Filipos, os cristãos de Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus mesmo é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, nós estamos nessa caminhada de desenvolver a nossa salvação. Mas, poxa, mas aí você pensa, mas eu já não sou salvo? Eu já não sou salvo? Sou salvo, somos salvos, né? Mas só que o Senhor ele preparou uma salvação completa para nós. E como nós somos tomados, né, de alma, mais uma parte da consciência que é o espírito, né? Ele quer salvar a nossa alma. O problema agora é a nossa alma. O espírito, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, como Pedro fala, né? Lá na sua primeira carta. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, fomos regenerados no espírito humano. Nosso espírito humano foi vivificado. Quando nós cremos no Senhor, e isso é obra do Espírito Santo, que nos convenceu, mostrou Jesus, a obra dele, a pessoa dele, nos levou a crer. Isso não dependeu da nossa participação. O Senhor fez tudo sozinho. Não é isso? Ele fez tudo sozinho. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdão de pecados, ressuscitou para se tornar o nosso Senhor, Mestre, e por meio do Espírito Santo, que ele prometeu, que ele não nos deixaria órfãos, ele enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e habitar dentro de nós. Quando o Espírito
veio habitar dentro de nós, ele nos regenerou nosso espírito humano estava mortificado por causa do pecado, foi regenerado, muito bom. O espírito está funcionando plenamente, como nós já vimos. A questão do corpo, ele promete que quando ele voltar, ele vai nos dar um corpo de glória. Não é isso? Ele vai nos tirar da tumba, aqueles que já dormiram no Senhor, certo? Que serão ressuscitados primeiro. E os que estiverem aqui, num piscar de olhos, serão arrebatados ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, e a questão da alma? Espírito e corpo, o Senhor resolveu tudo, nós não tivemos nenhuma participação. E com relação à alma, nós temos uma responsabilidade de cooperar com o Senhor na salvação da nossa alma. Por isso que Paulo adverte lá aos filipenses, né, para que desenvolvessem com temor e tremor a salvação, uma salvação completa. E entra aí também a questão da nossa mente, irmãos, porque a nossa mente ela tem que cooperar para a nossa salvação. E existem princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, né? E esses princípios, eles devem governar a nossa maneira de pensar. Não é simplesmente dar liberdade para a mente, porque a nossa mente, vocês acho que concordam comigo, a nossa mente pensa em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Em um segundo, não é, Osiris? A nossa mente pensa, numa fração de segundos, em tantas coisas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da palavra, do suporte do Espírito Santo, e da palavra, dos princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra, para que esses princípios governem a nossa maneira de pensar. Não é isso? Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é isso que é dito lá em Coríntios? A nossa milícia não é carnal, nosso exército, né? Então, irmãos, quão importante é lidarmos com a nossa mente. Porque ela é a parte líder da alma. A gente, lá em Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 8, Paulo ali, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dá uma olhada. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Colossenses, um pouquinho mais para frente aí, Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quão importante, né? Nós estarmos firmados na palavra de Deus, nos princípios estabelecidos por Deus. Quando é dito esse princípio, o que é princípio? Né? É algo relacionado à eternidade passada. O Senhor é o alfa e o ômega, não é? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, esses princípios estabelecidos por Deus, por exemplo, lá em Mateus 7, o verso 12, dá uma olhadinha. Mateus 7. Um princípio que resume
a lei e os profetas. É dito assim, versículo 12, 7 e 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que maravilhosa essa palavra, né? A gente usando assim de uma maneira prática, né? Marido e mulher. Às vezes nós, né, somos ásperos com as nossas esposas, impacientes muitas vezes, né? E a gente dá aquelas respostas, né, ofensivas, né? Aquelas que entristecem o espírito, né? E aí a gente tem que refletir, puxa, mas eu não gostaria que ela fizesse isso comigo, por que eu estou fazendo isso com ela? Né? Esse é um princípio estabelecido por Deus. Outro princípio estabelecido por Deus. E Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear também será aquilo que ceifará. Então são princípios estabelecidos por Deus que devem governar a nossa maneira de pensar. Aí sim, se nós estivermos firmados na palavra, né, buscando o Senhor, comunhão constante com o Senhor, temos um sangue precioso que nos purifica de todo o pecado, que limpa a nossa consciência de obras mortas, como nós vimos. É o segredo, né, para nós mantermos uma comunhão pura, uma boa comunhão, para que a nossa comunhão não seja interrompida junto ao Senhor. Vocês querem ver Salmos? No primeiro não. Vamos em Isaías. Isaías, se eu não me engano, Isaías 59. Isaías 59, no verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Está vendo? São os nossos pecados, né, que fazem separação entre nós e Deus. Então, quando a gente peca, irmãos, a consciência ela vem e nos acusa, ela nos ilumina, e a gente imediatamente tem que se voltar ao Senhor, aplicar o sangue, certo? E prosseguir. E esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Porque a partir do momento que a gente mantiver comunhão com o Senhor, a gente vai estar ali firmado nos princípios estabelecidos por Ele. E esses princípios é que vão governar a nossa maneira de pensar, vão guardar na nossa mente, no Senhor, na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? A questão do coração, da consciência, como é importante mantermos uma consciência pura e um coração puro, né? Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Até chegar aquele dia em que nós teremos um coração igualzinho ao coração do Senhor, né? Uma mente, vontade e emoção perfeitas, como é a mente, vontade e intuição do Senhor. O Senhor, ele submeteu a vontade do Pai até a morte, né? Vocês lembram a oração do Senhor no Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor, ele colocou a vontade dele sobre a vontade do Pai. E ali, a vontade do Pai e a presença do Pai, elas entraram em colisão, porque para fazer a vontade do Pai, ele teria que perder a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Isso nunca tinha acontecido com o Senhor. Em toda a eternidade, ele nunca tinha sido proibido de ver a face do Pai. Pelo contrário. Mas ali no Getsemane,
não teve jeito. Para fazer a vontade do Pai, ele teve que perder a face do Pai. E isso é que causou o maior sofrimento a ele. Não só o sofrimento físico, mas o sofrimento psicológico, né? O sofrimento na alma. Porque o Senhor o Senhor tem uma alma, ele tem uma alma como nós. Ele tem sim uma vontade, ele tem uma emoção, ele tem desejos, né? Mas ali ele deu a prova de que ele estava firmado na vontade do Pai. Então, irmãos, tudo que envolve a nossa vida, todos os detalhes, tudo aquilo que acontece na nossa vida aqui nessa terra, e a esperança que nós temos na era vindoura, tem que gravitar em volta da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando o Senhor, um dia chegará o tempo que o Senhor vai ganhar todos nós, o nosso coração, e nós iremos ter uma vontade igual a dele, uma emoção igual a dele, mente, vontade e emoção. E uma mente igual a dele. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, ele fala que, tem um versículo que ele fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eles, naquela época, já tinham a mente de Cristo. Às vezes a gente confunde, será que é os coríntios que tinham a mente de Cristo? Não, os coríntios eram carnais, né? Ele estava divertindo ali os coríntios na primeira epístola, né? Mas ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas que maravilha isso, né? Que nós, um dia, possamos declarar isso, verdadeiramente. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, santo, querido, te damos graças, Senhor, por Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nos firme cada dia mais nas verdades ouvidas, para que delas a gente jamais se desvie. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a buscar, de fato, os princípios que governam a nossa maneira de pensar. Nós queremos, Senhor, ter uma maneira de pensar igual ao Senhor. Nós queremos ter uma mente igual à Tua. Para isso nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar em nós. De maneira, Senhor, informar o Teu caráter em nós. De maneira que nós possamos ser parecidos contigo. Essa é a nossa esperança, a ardente expectativa na Tua vinda, Senhor, Tua gloriosa vinda. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada um de nós, abençoe essa assembleia, cada família aqui representada, cada jovem, cada criança. E queremos declarar, Senhor, que nós somos Teus, o Senhor é nosso e que nada poderá nos separar do Teu amor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos nessa manhã. Então, graças te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.